o teu amor, deixou sua glória e habitou entre nós. Tudo foi levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Vamos lá, não há amor igual, não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Nada se compara ao teu amor. Levante suas mãos e declare: deixou sua glória e habitou entre nós. Foi levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados. Teu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Jesus. Suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Jesus me salvou, tu és o sacrifício perfeito. Não há amor igual. Jesus, tu és real, tu és o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Quando Jesus subiu naquela cruz, ele não buscava apenas glória própria, ele não buscava apenas manifestar o seu poder, mostrar para aqueles que duvidavam que ele era filho de Deus. Ele não buscava glória, porque isso ele já tinha quando estava junto do Pai. Mas quando ele estava naquela cruz, ele buscava por você. Ele buscava te purificar de todo pecado. Ele buscava tomar o teu lugar. Ele buscava ser o sacrifício que nos traz a paz. E ele conseguiu isso. Ele se entregou por todos nós. Ele venceu a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou como um leão. E hoje ele vive, hoje ele reina para todo sempre. Amém? Então vamos declarar que tudo que nós temos e tudo que nós somos é para a glória dele. E ele é o sacrifício perfeito. Ele é o sacrifício perfeito. Vamos lá então, tudo que somos. Todo será a recompensa do teu
vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, e sua boca uma espada. Está vestido com um manto de sangue. Declara com mais intensidade: seus olhos são como fogo. Seus olhos são como fogo, e sua boca uma espada. Está vestido com um manto de sangue.
nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Declare o nome de Jesus. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Continue declarando esse nome. Jesus. Você está declarando o nome do Filho de Deus. Você está declarando o nome daquele que morreu por você. Então declare com mais força. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh, teu nome é nome que está sobre todo nome. Declare que no nome de Jesus tem poder. Declare que no nome dele o inferno treme. Comece a declarar. Comece a engrandecer o nome de Jesus. Comece a declarar esse nome que é tão doce, esse nome que é tão suave, o nome mais lindo que é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Só a igreja declara Jesus. Jesus. Nome sobre todo nome. Suas mãos, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aplauda o nome de Jesus. Olá, queridos. Tudo bem? Aqui estou eu, pastor Daniel Centeno. Quero trazer uma palavra de fé ao seu coração. Antes disso, eu sou grato a Deus pela sua vida, você que tem acompanhado as nossas ministrações, as nossas pregações. E quero lembrar que nós temos muito material no nosso canal. Você pode entrar ali, são muitas temáticas, muitos assuntos bacanas, muita coisa esclarecedora, muita informação, mas também muita revelação da parte do Senhor para a sua vida. Então, eu estimulo você também a divulgar, enviar o link para seus amigos, para pessoas que você ama e quer bem e que certamente estão aguardando uma palavra de fé ao seu coração. Bem, eu quero
conversar um pouco com você nessa noite acerca de algo que certamente fará muita a diferença na sua vida. Por isso que nós vamos falar sobre a obediência a Deus. Como é importante obedecer ao Senhor. Como é importante nós termos um coração rendido e submisso aos céus. Se nós analisarmos as histórias bíblicas, todas elas, os heróis bíblicos tiveram um coração rendido, um coração obediente e um coração submisso à presença do Senhor. A palavra obediência no grego se pronuncia ipakoé. É uma palavra composta, é uma palavra onde são duas, a construção de duas palavras que significa ouvir ou se colocar por baixo. Ou seja, a obediência vai exigir a humildade. Então, preste bem atenção no que nós vamos conversar agora neste momento, porque certamente o teu coração é um coração rendido a Deus, mas talvez em alguns momentos, em algumas situações, em alguns momentos da vida, você pode ter desobedecido a Deus, ou quem sabe até mesmo haja essa intenção. Por quê? Porque o ser humano, muitas vezes, na sua independência, acaba desobedecendo a Deus. E para entender a obediência, nós temos que compreender o que é a desobediência, o que ela produz, o que ela gera, que tipo de comportamentos ou que tipo de resultados ou consequências espirituais isso traz sobre a nossa vida. Lembre-se que a Bíblia fala lá na criação que Adão pecou, o primeiro Adão caiu por ter rejeitado uma ordem de Deus. Só que ele não caiu meramente por uma desobediência, mas ele caiu por uma incredulidade, por deixar de crer na palavra e na ordem que Deus havia dado. Então, quando nós falamos da desobediência, nós temos que lembrar que o princípio da desobediência é a incredulidade. Veja, quando nós éramos crianças, eu falo propriamente pela minha vida mesmo, eu fui um menino na minha infância bem agitado, Então, muitas vezes os pais diziam para mim não fazer tal coisa. Se eu fizesse, eu seria disciplinado. E muitas vezes eu acabava tentando os meus pais e desobedecia a ordem deles, porque eu desacreditava ou eu não cria mais que eles pudessem me penalizar. Então, na verdade, para compreender a desobediência, nós temos que entender que a desobediência ela é precedida da incredulidade. E para isso eu quero ir com você num texto de uma história bíblica muito conhecida, que está lá no livro de Jonas, que é a história do próprio Jonas. A palavra de Deus nos conta que Jonas era filho de Amitai, que também era um profeta. E Deus deu uma ordem para Jonas. Deus deu uma missão para o seu filho. A missão era que ele fosse a Nínive e lá em Nínive ele reproduzisse o que Deus havia dito para ele, a mensagem que Deus havia liberado para aquela cidade. Porém, a Bíblia diz que Jonas não obedeceu, não acatou essa ordem de Deus, e por não acatar essa ordem de Deus, nós vamos avançar no final dessa história, desse momento melhor. A Bíblia diz que Jonas foi parar no ventre de um grande peixe durante 3 dias. Essa é uma história que certamente você já ouviu, uma história bíblica, uma história muito contada de forma lúdica também. Mas é uma história que nos ensina alguns pontos muito importantes acerca do porquê não desobedecer a Deus, ou melhor, as consequências da desobediência. A palavra de Deus diz que quando Jonas recebe esta ordem de Deus, ele decide então se afastar ou fugir
da presença de Deus. E aqui está o primeiro ponto que nós vamos falar e tratar acerca do que a desobediência produz. A desobediência afasta o homem da presença de Deus. Eu tenho certeza que você que está acompanhando nesse momento, você ama a presença de Deus, você deseja a presença de Deus, você anela a presença de Deus, você deseja ter experiências com Deus e com a manifestação da sua presença, mas para isso nós precisamos obedecer a Deus. A obediência atrai a presença de Deus sobre nós, porém a desobediência gera o oposto. A desobediência nos afasta de Deus. A desobediência gera um isolar da nossa vida com Deus. Por isso que a história aqui faz menção de que Jonas se afasta da presença de Deus. Por quê? Porque ele queria andar, ou queria deixar de fazer o que Deus havia dito. Ele estava tendo receio pela sua própria vida. Ele tinha naquele momento uma preocupação de que os ninivitas pudessem o matar. Então ele deixou de confiar. Veja, mais uma vez ele foi incrédulo com o que Deus havia dito para ele, porque o mesmo Deus que deu a ordem que ele levasse aquela mensagem para Nínive, certamente era o mesmo Deus que haveria de guardá-lo. Então a desobediência afasta a nossa vida da presença de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a Bíblia diz que ele saiu da presença de Deus, foi para Tarsis, e de Tarsis ele desceu para Jope. E aí vem o segundo ponto, que é muito triste na vida de uma pessoa que desobedece a Deus. Esta pessoa, ela desce espiritualmente. Jope era uma localidade que se colocava mais abaixo, e estava mais próxima ao nível do mar, porém estava mais baixo, né? Ele tinha que descer para chegar então a um lugar que ele pudesse, em sua imaginação, se afastar mais de Deus. Toda pessoa que desobedece a Deus desce espiritualmente. A nossa vida espiritual, ela não é uma vida relativa. A nossa vida espiritual, ou nós estamos crescendo, ou nós estamos decrescendo, ou nós estamos avançando, ou nós estamos regredindo. Não existe um momento estacionário na nossa vida espiritual. Nós não podemos chegar ao ponto de dizer assim: olha, eu estou aqui e aqui está bom, eu já tenho um nível espiritual que me basta. Não, de forma nenhuma. Nós precisamos avançar, e se nós não estivermos avançando, nós estamos recuando espiritualmente. O que eu quero dizer é que a obediência a Deus nos leva a conhecer cada vez mais e mais a Deus. A obediência a Deus nos leva a um crescimento espiritual, a novas descobertas, a novas experiências com Deus. Por isso vale a pena obedecer a Deus, vale a pena manter um coração obediente a Deus. Porém, o contrário disso não vale a pena, meu irmão, porque a desobediência travará o seu avanço espiritual, e o pior, fará com que haja um decréscimo. Aí a Bíblia segue falando algo muito interessante. Ele comprou uma passagem, ele fez um investimento para se colocar cada vez mais longe da presença de Deus. Isso está no versículo 3. Versículo 3 diz, na parte C do versículo, que Jonas comprou uma passagem, desceu para dentro desse navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Eu quero falar para você que não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como nós escaparmos da presença de Deus, até porque a Bíblia nos ensina que Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todo lugar. E o engano de Jonas é que ele achava, no seu entendimento, que poderia fugir de Deus além de desobedecê-lo. Porém, isso não deu muito certo, porque no versículo 4 fala que o Senhor
E isso talvez esteja em sua Bíblia, da mesma forma que está aqui no meu aplicativo, está em letras garrafais, Senhor. Ou seja, está dando uma ênfase que o próprio Deus mandou ao mar um grande vento e fez com que o mar recebesse uma forte tempestade, a ponto do navio quase se quebrar. Olha que coisa interessante, que detalhe que faz muita diferença e nos leva a uma meditação. Muitas vezes nós achamos que certas situações que nós estamos vivendo na vida podem ser uma interferência maligna. E na verdade nem sempre é isso. Muitas vezes é Deus agindo em cima da consequência de um ato ou de uma decisão ou de um comportamento que levou à incredulidade e que gerou por sua vez a desobediência. Não tem como se afastar da presença de Deus. Jonas tentou se afastar e o próprio Deus enviou uma tempestade tão forte que estava a ponto de quebrar aquele barco. Então esse é mais um ponto que nós precisamos entender. Esse é mais um ponto que nós precisamos avaliar. O que a desobediência promove? A desobediência promove situações catastróficas em nossas vidas. Talvez você diga assim, mas o pastor está falando só de desobedecer a Deus, mas não somente isso. A desobediência a princípios da palavra de Deus também causam problemas. Veja que a Bíblia nos ensina acerca da honra. E a Bíblia fala, honra pai e mãe para que te vá bem. Ou seja, para que não hajam catástrofes, para que não hajam resultados danosos, para que não hajam problemas na tua vida. Por isso que a Bíblia diz, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Por isso que a obediência traz resultados que são prazerosos para nós. Vale a pena obedecer a Deus. Mas o que Jonas estava experimentando aqui é a consequência da desobediência. E aí vem um outro ponto que para mim é um dos pontos mais interessantes e que devem também ser muito avaliados na questão da desobediência, como as consequências dela, que está no versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus. Aqui está o Deus em letra minúscula. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Vamos inverter esse versículo e pegar de trás para frente. Jonas estava numa situação, num momento muito difícil. Era um momento onde ele estava fora da vontade de Deus. Ele havia desobedecido uma ordem de Deus por uma incredulidade do seu coração, por ele achar ou pensar que poderia fugir da presença de Deus. Porém, chegou um momento em que ele se anestesiou. Chegou um momento em que ele começou a dormir no porão do navio. E o que significa isso? Significa que existem momentos na vida de uma pessoa, quando ela está fora da vontade de Deus, quando ela está desobedecendo a vontade de Deus, que ela entra num stand-by achando que as coisas vão se tornar normais ou vão caminhar naquela normalidade que ele pensa ser, e na verdade não é. Entra numa falsa zona de conforto, entra num falso descanso, porque enquanto Jonas estava achando que as coisas iam se resolver segundo o curso da sua própria vontade, dos seus planos, por outro lado, haviam os companheiros de barco que estavam jogando toda a carga do navio para fora, lançando ao mar para aliviar o peso. E aí está o ponto que eu queria chegar. É que enquanto Jonas achava que as coisas estavam, todas elas caminhando como ele queria, outras pessoas estavam tendo prejuízo com isso. Andar fora da vontade de Deus, andar em desobediência a Deus, não afeta só as nossas vidas, mas afeta também o meio em que nós vivemos. E eu quero falar agora
algo muito, muito, muito forte. Nós vivemos dias onde as pessoas acabam tomando decisões inconsequentes, as pessoas acabam escolhendo coisas que são totalmente contrárias à vontade e aos princípios bíblicos, achando que isso não faz mal nenhum, mas isso faz mal não só para a pessoa a qual tomou a decisão errada, mas isso muitas vezes afeta o meio em que ela está. E quando eu falo meio em que ela está, eu começo citando a sua própria família. Pessoas que tomam decisões erradas, que saem da vontade de Deus e andam em desobediência a Deus, e que acham que podem andar no stand-by, segundo o curso do seu próprio querer, e esquecem que estão afetando o seu lar, estão afetando a sua casa. Decisões erradas de desobediência que levam outros a sofrer a perda, levam outros ao prejuízo por estar fora da cobertura de Deus. Por que não falar de igrejas, pessoas que tomam decisões na sua congregação, tomam decisões onde estão ali servindo a Deus e decidem desobedecer a Deus e esquecem que decisões erradas afetam também o corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós somos um corpo. E como um corpo nós somos muitos membros. Então um pé não pode dizer para outro corpo, para outro membro, eu não preciso de ti. Assim como outro membro não pode dizer para o pé, ou para o braço, ou para a mão, que eu não preciso de ti. Todos nós dependemos uns dos outros. Por isso nós somos corpo. E sendo corpo, nós temos que avaliar as nossas decisões e saber avaliar também o grau de importância de andarmos na vontade de Deus, para não desobedecer a Deus e assim gerar consequência ao meio em que nós estamos, que no caso aqui é o corpo de Cristo. São coisas que nós precisamos pensar. Servir a Deus e ser obediente a Deus não é apenas uma decisão minha, mas servir a Deus e ser obediente a Deus deve ser uma decisão de uma disposição num coração que ama a Deus e ama também o próximo. Um coração que ama a Deus e entende a necessidade de andar em submissão a Deus, cumprindo os seus propósitos, os seus desígnios, as suas ordenanças e certamente colaborando para que todo o corpo avance por meio desta obediência. E Jonas, nesse momento, não estava mais avaliando isso. Jonas estava num falso descanso, no porão do navio, enquanto isso as cargas estavam sendo lançadas ao mar. Porém chegou um momento em que o mestre do navio chegou a ele e disse: como pode estar dormindo? Como pode num momento como esse? Como pode nós estando à beira da morte e você estar dormindo? Levanta e clama ao teu Deus. Porém aqui o Deus já é com letra maiúscula. Por quê? Porque certamente aqui eu vou usar, a minha interpretação nesse texto. Todos os que estavam no navio certamente sabiam que Jonas servia ao Deus de Israel. Por isso que nos versículos acima, quando fala que eles estavam clamando ao seu Deus, era Deus com letra minúscula, ou seja, eles eram pessoas dadas ao paganismo, eram pessoas que não serviam ao Deus de Israel como Jonas servia. Porém, naquele momento eles reconheceram que o Deus que Jonas servia era o único Deus que poderia livrá-los daquela situação. Eu quero falar algo muito sério para você. Talvez você que tenha andado em desobediência a Deus ou fora da vontade de Deus, saiba que a presença de Deus, o que Deus depositou dentro de você, é algo muito grande e não pode ser desperdiçado. E mesmo fora da vontade de Deus, muitas pessoas olharão para você, muitas pessoas contemplarão em você que você tem a resposta para elas, que é o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, aquele que te chamou para obedecer a sua ordem e os seus planos. Certamente Deus te chamou para um plano, certamente Deus te chamou para um propósito, certamente Deus estabeleceu para você ou direcionou a sua vida para cumprir algo muito grande.
E que talvez em algum momento você tenha se frustrado, talvez em algum momento você tenha se decepcionado, talvez em algum momento você tenha se entristecido com algumas questões que te levaram a se afastar e a desobedecer aquilo que Deus tem. Mas nesse momento que você está assistindo agora, o Espírito Santo já está cavocando aí no teu coração. O Espírito Santo já está mexendo contigo e dizendo para você: volta para o centro da vontade de Deus. Volta à submissão a Deus. Volta a obedecer a Deus. Volta. Veja que no versículo 6... que eles disseram para clamar: clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não morramos ou pereçamos. Versículo 7 diz assim: diziam cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa, ou quem, ou através de quem sobreveio este mal. E aí eles lançaram a sorte, e as sortes caíram sobre quem? Sobre Jonas. E aqui tem mais uma lição que eu aprendo. Pessoas que desobedecem a Deus podem tentar fugir para qualquer lugar. Pessoas que desobedecem a Deus podem tentar migrar aí para qualquer lugar que imaginar sobre a face da terra, e eu arrisco dizer até fora da terra. Pois onde for a presença de Deus, irá resgatá-lo. Eu sou um exemplo disso. Eu, por um determinado tempo da minha vida, embora tenha sido criado em um lar cristão, um determinado tempo da minha vida eu tentei fugir como Jonas, desobedecendo a voz de Deus, saindo do propósito divino, deixando de cumprir a vontade de Deus. E todos os lugares em que eu ia, sempre ali, quando lançavam as sortes, eu estou aqui usando a mesma linha desse texto, ou seja, lançar a sorte significa buscar uma resposta, buscar ali o porquê das coisas acontecendo, questionar por que isso está sucedendo, por que isso está ocorrendo. Enfim, sempre as coisas eram direcionadas para mim, sempre as coisas eram direcionadas para a minha vida. Então imagina, Jonas estava naquele barco, eles lançaram as sortes para tentar descobrir, entender o porquê daquela situação, e apontou para quem? Apontou para Jonas. As coisas estão acontecendo porque tem alguém no barco que está fora da vontade de Deus. E isso nós temos que avaliar. Talvez algumas situações, algumas guerras que estejam acontecendo dentro do teu lar, é porque alguém está fora da vontade de Deus. Ou por que não dizer, talvez a família esteja fora da vontade de Deus. Algumas coisas que estão acontecendo dentro do campo do teu chamado, porque alguma coisa ou alguma situação está fora da vontade de Deus. Avalie isso. Olhe. Deus dá o discernimento para nós e a percepção. O apóstolo Paulo orava e dizia: olha, eu quero que vocês cresçam em todo discernimento e percepção. Para quê? Para que através do discernimento e da percepção jamais se afaste do centro da vontade de Deus, deixando de obedecer aquilo que Ele estabeleceu. E o momento em que eles descobrem que Jonas era a pessoa, o que eles fizeram? O próprio Jonas disse: olha, me lance ao mar. Podem me tirar do barco, porque eu sou o problema. E quando eles lançam Jonas ao mar, aí acontece o momento crucial dessa história, o divisor de águas na vida de Jonas. Foi quando ele vai parar no ventre de um grande peixe. E por ali ele fica 3 dias e 3 noites. O que significa isso? Significa que quando nós saímos da vontade de Deus, nós vamos precisar tomar novos posicionamentos, nós precisaremos tomar novas atitudes, nós precisaremos mudar os nossos comportamentos para realinhar a vontade de Deus. 3 dias e 3 noites dentro do ventre daquele peixe significava um tempo de maturação na vida de Jonas, ou seja, ele precisava sim crescer com aquela situação. Eu tenho entendido que todas as situações que nós passamos na vida, sejam elas por decisões nossas, sejam elas causadas por situações naturais, ou sejam elas causadas por descuido, todas elas vão trazer uma maturidade.
Agora, isso depende do nosso comportamento. Isso vai depender da nossa aceitação, isso vai depender da maneira em que nós lidaremos com essas coisas. Por mais complicado que sejam as situações, Deus é tremendo e poderoso a ponto de transformar uma situação que poderia ser amargosa em algo doce. Deus é poderoso para transformar aquilo que poderia ser maldição em bênção. Então você que está me assistindo, entenda que sair da vontade de Deus e desobedecer a Deus não é o final da história. O final da história pode ser mudado com um posicionamento nosso. E qual é esse posicionamento? Primeiro, de assumir os nossos erros. Jonas assumiu que ele era o errado. Jonas assumiu que ele era a pessoa que estava no barco, que estava gerando aquela situação toda. Então ele disse: não, eu preciso sair desse barco, porque este barco não é o meu lugar. Talvez você esteja hoje ocupando o lugar errado. E quando nós ocupamos o lugar errado, nós precisamos sair daquela posição e permitir que sejamos tratados por Deus. Os 3 dias e as 3 noites em que Jonas ficou dentro do ventre daquele peixe foram 3 dias de tratamento de Deus. E esses 3 dias representam, eu vou fazer apenas uma analogia aqui, mas esses 3 dias representam o quê? Representam tempo suficiente para a ação de Deus na nossa vida, para a ação do Filho Jesus em nossos corações e para a ação do Espírito Santo de Deus no nosso interior. Nós precisamos permitir isso em nossas vidas. Quando Jonas sai do ventre daquele peixe, ele sai outra pessoa. É impossível alguém passar por situações de extremo desgaste por estar fora da vontade de Deus, por desobedecer à vontade de Deus e sair a mesma pessoa. Não sai. Certamente sairá com um coração obediente a Deus. Quando a Bíblia fala que Deus encontra em Davi e vê Davi um homem segundo o seu coração, Deus estava falando: encontrei alguém onde eu possa depositar os meus projetos e os meus propósitos, uma pessoa que tem um coração em obediência a mim. Deus precisa de pessoas assim, mas de pessoas que têm um coração, que estão dispostos a obedecer a Deus. Melhor que sacrificar é obedecer a Deus. Então, um conselho que eu deixo: jamais fuja da presença de Deus, jamais aceite a incredulidade, pois esta incredulidade é que leva à desobediência. Jamais pense em se afastar da casa de Deus, jamais pense em se afastar dos caminhos de Deus, jamais pense em deixar de seguir a Deus, porque certamente isso gerará consequências catastróficas em sua vida. E aí você vai dizer assim: tudo isso que você está falando é o que eu estou vivendo hoje. Então eu dou uma resposta para você: saiba que Deus é um Deus que está sempre de braços abertos para te ajudar e para mudar essa situação. Basta apenas um posicionamento seu, como Jonas se posicionou. Jonas viu e disse: eu não fui chamado para estar neste barco. Eu não fui chamado para descer com a minha vida espiritual. Eu não fui chamado para gerar consequências ou gerar desgastes e prejuízos na vida dos outros. Não, eu fui chamado para cumprir um propósito que é maior do que eu. Eu fui chamado para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Então receba essa palavra no seu coração, receba esta mensagem que vem dos céus
para você nesta hora. Permita que eu ore pela sua vida nesse momento. Se você pode, feche os seus olhos. Se você não pode, talvez você esteja escutando no seu carro, talvez você esteja agora no momento que você não pode desviar a sua atenção, mas que você tenha pelo menos o seu coração rendido à presença de Deus e receba o que Deus tem para derramar, esta unção, esta graça e este favor divino sobre ti. Senhor, eu abençoo nesta hora estas vidas que estão ouvindo, em especial este coração, Deus, que talvez em algum momento tenha se afastado, tenha desobedecido, tenha deixado os teus firmes propósitos. Talvez, Senhor, esta pessoa tenha gerado aí um desgaste, tenha gerado desgaste para outras pessoas, talvez tenha deixado de crescer espiritualmente, deixado de desfrutar, deixado, Senhor, de experimentar coisas mais profundas diante de ti. Mas, Senhor, eu creio, Deus, que este momento está sendo um divisor de águas na vida dessa pessoa, está sendo um divisor de águas na vida desse jovem, desta mulher, deste homem, deste ancião, está sendo um divisor de águas na vida deste líder que precisou agora ouvir essa mensagem e entender que está fora de posição, entender que o barco não é o lugar que Deus estabeleceu, o navio não é o lugar certo para que ele esteja, mas o lugar é estar alinhado no propósito divino, sabendo que da mesma forma que foi com Jonas, ele estará sendo tratado por Deus, tratado em amor, tratado para cumprir algo muito maior, para estar alinhado novamente aquilo que Deus tem proposto com a vida dele, para mudar, para transformar vidas, para transformar histórias, para mudar aí gerações, assim como aconteceu com Jonas, quando sai do ventre do peixe e vai pregar salvação aos ninivitas, e acontece aquele milagre glorioso, aquela salvação em massa de tantas pessoas. Oh Senhor, como é importante Tu ministrar o coração dessas vidas, para que entendam que mesmo que estejam errados, mesmo que estejam fora do Teu querer, Tu jamais, Senhor, abrirá mão dos seus corações, Tu jamais, Senhor, descartará esta pessoa. Não, muito pelo contrário, havendo arrependimento e um novo posicionamento, Tu realinhará novamente essas vidas para que cumpram os Teus planos, Senhor, que são imutáveis, e certamente concretizem os Teus propósitos. Em nome de Jesus, eu abençoo essas vidas e eu profetizo um coração obediente a Ti, ó Deus. Assim eu oro e em Teu nome declaro. Amém. Amém, queridos. Mais uma vez agradeço a sua vida por estar aí acompanhando as ministrações, os temas, as palavras de ensinamento, e certamente você, aplicando essas verdades, você terá uma vida vitoriosa em o nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Olá, tudo bom? Você que está assistindo às nossas lives aqui do Ministério da Comunhão Ágape, se você quiser também estar contribuindo conosco, nós vamos colocar agora aí na tela o nosso QR Code, também a conta bancária onde você pode estar contribuindo com esse ministério. Se você tem sido abençoado, contribua, esteja nos ajudando a manter toda essa máquina rodando e levando a você uma palavra de Deus que vai de encontro às tuas necessidades, e também uma conversão na sua família. Quanto vale para você a conversão de um familiar seu? Quanto vale para você uma vida salva? Então, nos ajude a mantermos todo esse maquinário funcionando, para que assim possamos levar a palavra de Deus a quantas pessoas forem necessárias, a quantas forem preciso ouvir o Evangelho. Que Deus abençoe muito você. Você pode fazer o Pix, você pode também fazer um QR Code, e aí está a conta bancária aqui do Ministério. Que Deus abençoe grandemente você, e até uma próxima oportunidade, querendo Deus.